Muito bom dia, você que se liga na 90.3. Ivana Roman está no ar, o Direto ao Ponto. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje um dia especial. Recebo aqui nos estúdios do Difusora Pro o deputado estadual Jair Mioto. Seja muito bem-vindo, deputado. É uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Difusora, recebê-lo em Maravilha. Aliás, para você que está nos ouvindo através da 90.3, acesse o nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Já se inscreve no nosso canal, aproveita e deixa o seu recado para o deputado e também para todas as outras pessoas e personalidades que por aqui passaram. Aproveita, deixa a sua sugestão. Meu convidado hoje está em Maravilha porque recentemente, nos dias 10 e 11 de junho, aconteceu em São Miguel do Oeste a Alesc Itinerante, um projeto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde retira a Assembleia da capital e trouxe para o oeste de Santa Catarina, uma iniciativa para atender as demandas do oeste e também para os deputados acompanharem um pouquinho de como acontece, o que está acontecendo no oeste e também a sociedade do oeste acompanhar como é uma sessão legislativa. Deputado, seja muito bem-vindo aos estúdios da Difusora Pro. Obrigado, Ivana. Muito bom estar com você, toda a sua audiência e trazer as informações da Assembleia, do trabalho, do que aconteceu também na Alesc Itinerante. Estamos à disposição. Deputado Jair Mioto é administrador, está no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, atua fortemente em várias áreas, dentre elas inclusão, proteção à infância, segurança nas escolas, defesa dos animais, ciência e tecnologia e inovação no campo, entre outros temas que a gente vai conversar aqui, né, deputado? Mas antes, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça. Um deles é a Difusora Pro. Esse estúdio que nós estamos aqui gravando também pode ser objeto para você gravar o seu conteúdo. Seja a sua entrevista, a sua aula, o que você quiser gravar, o Difusora Pro é um estúdio para você gravar o seu conteúdo. Entre em contato conosco através do 999 20 25 72 e faça o seu orçamento. Também é nosso patrocinador aqui, a Nova Era Construtora. A Nova Era convida você a conhecer o novo empreendimento da marca, o Life, o Edifício Life, com 88 desculpe, eu ia dizer pavimentos, mas é apartamentos, sendo que um deles pode ser a sua mais nova e futura moradia. O Life fica na rua Abirdio, em frente ao campo do CRM, no centro, em Maravilha. Aguenta a mão, deputado, só vou agradecer mais dois patrocinadores aqui, que é a Up Odontologia Especializada, com foco em atendimento humanizado e profissional com equipamentos da última qualidade. Up Odontologia, na Avenida 7 de Setembro, 564, sala 101, com o responsável técnico, Dr. Marcelo Briancini. Também, para encerrar o nosso time de patrocinadores aqui, a Foco Energia. Como o próprio nome diz, energia é o futuro. E a Foco está preparada para levar você ao futuro. Distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que está revolucionando o mercado. Entre em contato através do 3664 3739 e saiba mais. Foco Energia. O futuro é o foco no tempo presente. Por falar em futuro, nosso deputado é um dos precursores quando o assunto é tecnologia e inovação. Não é mesmo, deputado? Vamos começar essa abordagem aqui falando um pouquinho sobre isso? Exatamente. Hoje nós vivemos uma nova revolução. Nós já passamos pela Revolução Industrial e hoje o que está acontecendo a nível global é a revolução tecnológica. E eu estive à frente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação no primeiro biênio desse mandato e agora estou como vice-presidente. Nós coordenamos a implantação do 5G aqui em Santa Catarina. O projeto é de nossa autoria. Também o projeto dos jogos eletrônicos, que é um grande fator de economia, de recursos para o nosso estado. Nós temos campeões mundiais aqui em Santa Catarina dos jogos eletrônicos e agora estamos também acompanhando a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que está revolucionando
todas as áreas do conhecimento. Nós estamos implantando 5G, que é a quinta geração da internet, mas países como China e Estados Unidos já estão na sexta geração. E a internet hoje, com o 5G, é a internet das coisas, porque permite uma conexão de todos os softwares, todos os equipamentos. Eu cito um exemplo básico, a conexão de todas as câmeras de segurança, por exemplo. A Polícia Militar já está usando isso. Então, você vê nos grandes centros, com o reconhecimento facial, se identifica alguém que tem passagem, alguém que tem pendências para com a segurança pública, que é abordado de maneira discreta e já é recolhido para cumprir pena e para prestar conta dos seus atos. Está sendo utilizado hoje não só para segurança pública, estádios, para eventos, hoje em muitos acessos, falasse aqui também da questão do mercado imobiliário, que é muito forte aqui em Maravilha. Hoje, em muitos edifícios, o acesso já é o reconhecimento facial. Então, a internet, o 5G, ela possibilita o diálogo da câmera de segurança na rua com o reconhecimento facial do prédio, do comércio, com a câmera de segurança da padaria. Então, é uma revolução. Mas também na medicina, hoje a robótica está proporcionando para qualquer necessidade de ortopedia, por exemplo, você vai ter a prótese similar, né, à anatomia do corpo humano. Então, muitas coisas estão acontecendo na educação e a inteligência artificial, ela tem muitos fundamentos, mas 2 fundamentos básicos. Tudo aquilo que for atividade humana repetitiva, a robótica vai reproduzir. Uau. Eu estive em Orlando recentemente, um mês atrás, e estive no shopping lá, uma loja da Tesla. Estava à venda lá o Optimus, que é o robô aquele, $30 mil, aliás, né, R$180 mil, e ele se propõe a fazer toda e qualquer atividade humana repetitiva. Então, a gente vai ver, já existe automação nas fábricas, mas logo nós vamos ver robôs simulando, né, a anatomia humana, fazendo todo o trabalho repetitivo. Então, tudo que for repetitivo, inclusive as donas de casa, aí, né, os trabalhos de casa, tudo Não, que já for, acendeu uma luz aqui para muita gente. Tudo que for repetitivo, a automação, a robótica vai trazer. E o segundo fundamento dos principais é que tudo aquilo que está na rede, tudo que está na internet, a IA, que é a inteligência artificial, ela vai trazer. Aí você tem uma noção de profissões do futuro e profissões que vão precisar de uma reavaliação. E eu cito até o caso da advocacia, né, que Vossa Senhoria bem conhece, né? Então, somos familiares nessa área. A advocacia, por exemplo, se você colocar para a inteligência artificial, produz uma petição inicial referente ao caso tal, com esses nomes, tal, numa situação tal, em questão de minutos, ela vai buscar tudo que existe de referência na rede mundial de computadores, na internet, e vai trazer para você, basta você revisar. Olha aqui, acrescenta isso, diminui aqui, e está pronta a petição inicial. Faça uma defesa com relação à jurisprudência de casos similares a esse e tal, com esses dados. Já vai trazer para você. Diagnóstico médico. Faça uma leitura segundo os dados, os números, né? Porque nós somos nossos números, né? Tanto no nosso desempenho, no nosso resultado, na atividade que exercemos, quanto na medicina. Nós somos os nossos números, os exames. Hoje é raro você ver um médico com estetoscópio, né, fazendo exame como se fazia antigamente. Hoje tudo é exame. Então você vai fazer os exames, está lá todos os seus números. Com base nesses números e no histórico dos exames anteriores, faça uma projeção da situação da saúde dessa pessoa para os próximos 10 anos. A IA vai apresentar, olha, tendência a diabetes, marcador de câncer em estágio inicial, tendência de determinado problema nas artérias, nas veias, pois já aparece uma determinada calcificação aqui. Então, a medicina vai ter um avanço muito grande com a inteligência artificial. Então, é uma realidade e é um tema que nos empolga na Assembleia Legislativa.
De nos fato, empolga. e muito importante, porque é uma realidade inegável. Não tem mais como Não tem mais dissociar volta. Não tem a mais volta. humanidade e a tecnologia, né? Inclusive na questão da inovação no campo também. No agronegócio. Exatamente. Sim, Que o senhor é um dos defensores disso. exatamente. Para teres uma ideia, o nosso estado, 70% da nossa economia é o agronegócio, principalmente aqui na nossa região oeste. Hoje, vou citar algum exemplo prático, né? Por exemplo, ordenhar vaca já não é mais função humana. É a função da automação, da robótica. E se nós não tivermos, nós aqui do Oeste, se nós não tivermos o acesso à internet rural, no meio rural, se nós não tivermos a energia trifásica, mudar da monofásica, bifásica para trifásica, nós perdemos competitividade. Muito. Porque o mercado hoje é o mundo. Antigamente, a abrangência do mercado de atuação das empresas, das indústrias, era limitada à região, no máximo ao estado. Depois começou a se expandir para o país. Hoje o mercado é global, não existem mais barreiras. O mercado é um mundo. Aqui em Santa Catarina nós vendemos para o mundo todo. Mas esses países, eles vão buscar onde tiver melhor acesso, onde tiver melhor qualidade. E se nós não tivermos a internet rural, não tivermos energia trifásica, nós vamos perder em competitividade para o Mato Grosso do Sul, não é, pastor Ademar? Vamos perder para o Mato Grosso, o pessoal que nos acompanha aqui, o vereador Vitor também, a Cris. Nós vamos... Tá cheio de gente nos bastidores hoje pessoal, aqui. A gente trouxe a torcida. Né? Então, nós vamos perder competitividade para os estados do Sudeste, para o Paraná, que, aliás, o Paraná está muito bem na área de tecnologia. Então, hoje, a internet, a tecnologia é uma questão de sobrevivência. É uma questão de necessidade, principalmente para o nosso agronegócio. E também de nós abrirmos a nossa mente para essas novidades que vêm aí. Já vou entrar um pouco mais nesse assunto aqui, porque a gente já entrou com tudo no nosso bate-papo aqui, pastor. Quero agradecer a sua vinda antes de mais nada, porque... Como eu fiz a referência no início do nosso bate-papo, a Assembleia Legislativa veio para o Oeste Catarinense ver também um pouquinho da realidade da nossa sociedade enquanto região Oeste e Extremo Oeste, que é um pouco diferente da capital. O senhor tem uma atuação muito forte em várias áreas, principalmente nessas que nós já citamos aqui, mas... Para quem não conhece ou para quem não acompanha muito o seu trabalho, vamos voltar um pouco aqui. Quem é Jair Mioto? Para o pessoal de casa se familiarizar, porque nós já falamos sobre tecnologia aqui, eu quero falar um pouco mais, porque temos muito para falar sobre isso. É exato, a sua pergunta é muito boa, porque há que se fazer uma diferenciação entre o que nós temos, o que nós fazemos e quem nós somos. Perfeito. Muitas vezes o ser humano confunde isso, né? Exato. Você pergunta à pessoa, quem é você? Eu sou o administrador, eu sou o professor. Não, isso é o que você faz. Então, quem é você é outra coisa. E tem a ver com a sua origem, tem a ver com a sua família, tem a ver com heranças familiares, tem a ver com o meio, com o ecossistema que te formou. E no Brasil nós temos hoje, eu diria, as pessoas vivendo quase que uma crise existencial, porque as situações às quais nós fomos expostos, principalmente na nossa infância, muitas delas nos programaram e criaram em nós crenças que muitas vezes não condizem mais com a realidade de hoje, crenças que nos limitam. Então, é importante entendermos que é como se fosse uma pirâmide, né? A base dessa pirâmide é a nossa identidade. Saber quem somos. Depois, sabendo quem somos, nós vamos nos tornar produtivos para exercer o que fazemos e fazer com um propósito, com um senso de servir. E aí vai também redundar naquilo que nós temos, que acaba sendo toda uma sequência. E eu sou natural de São Lourenço do Oeste. Nasci em 1970, o meu nome é Jair, em homenagem ao Jairzinho da Copa do Mundo, da seleção de 70, que, aliás, a seleção parece que vive ciclos, né? Nós somos campeões em 58, 62, 66 jogamos bem, mas não ficamos entre os finalistas, e 70, então, fomos campeões novamente. Repetiu-se algo. Depois de 24 anos, em 94, fomos campeões, mesmo não jogando tão bem, né, com o Parreira e tal, mas fomos campeões. Foi uma questão de eficácia em 94, porque eficiência é tipo você jogar bem, eficácia é ganhar o jogo.
Eficiência é orar bastante, eficácia é ir para o céu. Então, nós somos eficazes com o Parreira. Não foi aquele futebol tão bonito quanto a seleção de 82, por exemplo, que jogava muito melhor, mas não foi eficaz, não ganhou. Então, ganhamos 94, ganhamos 98. Aliás, 98 fomos vice-campeão em 98 e ganhamos 2002. Então, são ciclos, né? Hoje nós estamos num ciclo meio em baixa, né? Mas ainda acreditamos na seleção brasileira. Mas o meu nome, como eu nasci em 70, meu pai e minha mãe colocou Em homenagem. Jair, né? Mas algo Jairzinho. que você falou, e me permito chamar de você, pela proximidade aqui do dia, quem somos reflete muito naquilo o que fazemos e o que temos. E o que defendemos no E o que cargo defendemos. público, como o senhor é deputado, acaba defendendo valores. O senhor é Isso. pastor também atualmente Mas e eu ia defende chegar nisso. valores Por quê? cristãos. Porque hoje eu atuo como pastor também. Eu tive uma infância muito pobre. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Se fosse hoje, meus pais talvez estariam presos. Exato. Eu pensei nisso, exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei, porque hoje Mas não pode mais nada. Antes dos 9, eu já ajudava na agricultura familiar, né? A gente falava na roça, né? Exato. Trabalhava na roça, no Cabo da Enxada, e com 9 anos eu comecei a trabalhar numa função própria para criança, em madeireira. Ótimo. Na época nem existia exaustor, então nada você imagina perigoso, o tudo grau de certinho, periculosidade. tranquilo. Pessoa que sobreviveu àquela época sobrevive a tudo hoje. Esse é o ponto, resiliência. Esse é o ponto. Então, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, mas como nós passávamos muita necessidade, passava fome, dificuldade realmente, eu era uma criança revoltada. Eu era quase como um delinquente juvenil. E nessa época, num dia só, eu fiz 13 furtos. E você que é advogada sabe que já prescreveu, né? Claro, já eu prescrito, gente. Não precisa 8, agora querer correr anos, atrás do já rapaz. prescreveu. Mas a gente furtava o quê? Para comer. Furtava uma galinha, uma melancia, milho na roça, né? Passava. Eu lembro do vizinho com 38 correndo atrás de mim, graças a Deus era ruim de mira e não tinha o CAC naquela época, né? CAC hoje é o colecionador, atirador e caçador, né? Não tinha, então o pessoal não treinava muito. Então, a minha infância foi bem difícil, né? Passamos muita dificuldade, às vezes à noite não tinha o que comer, tomava água com açúcar para encher o estômago, e como não tinha leite, a minha mãe comprava maisena e dizia que era leite, né? Então, passamos muita dificuldade. Mas com 10 anos de idade, aconteceu algo que mudou a minha vida. Minha mãe foi para uma igreja evangélica, chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem a ver com os 4 evangelhos, com o Senhor Jesus, enfim. E ali a minha mãe foi liberta de alguns males que a acometiam. Meu irmão mais novo foi curado e eu comecei a ver algo diferente, porque no meu ambiente familiar, muitas vezes as pessoas diziam assim, eu e meus 3 irmãos, era a gangue dos miotos, né? Então eles diziam assim, porque quando a gente chegava, a gente tocava o terror. Eram bem vistos, eu diria. Era fato. Então, o pessoal dizia, não, esses aí vão morrer cedo, esses aí, o futuro é a marginalidade. Eu cheguei na igreja, eu vi um pastor jovem, dinâmico, tinha 25 anos o pastor Jairo. Então ele dizia assim, Deus te ama, Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem coisas maiores e melhores para você. E eu comecei a pensar, poxa, todo mundo diz que eu sou um delinquente, que eu não presto para nada, mas esse pastor aí está falando que Deus gosta de mim, que tem jeito e tal, eu vou ficar por aqui. E foi o que mudou a minha vida. Então, me tornei cristão, recebi Jesus, fui impactado pelo Espírito Santo e a partir daí toda a minha história mudou. E o que me levou também a entender que todos nós, nesse mundo, nós temos que contribuir também. Então, à medida que, quanto mais você cresce, mais você tem que contribuir. É algo vertical que tem que redundar em algo horizontal. A maneira como demonstramos que amamos a Deus, que servimos a Deus, é amar o semelhante, é servir o semelhante, o próximo. E o Evangelho é tão sábio que Jesus falou de amar o próximo, Deus falou de amar o próximo, porque é fácil amar o distante. É fácil se comover com o pessoal lá na África, lá na Índia, mas o difícil é a gente ajudar, às vezes, no nosso bairro, que tem pessoa passando necessidade, é conviver, às vezes, com os mais próximos e suportar, e a Bíblia fala de suportar-vos uns aos outros, no sentido de suportar mesmo, aguentar, saber que são seres humanos, falhos, imperfeitos, mas também no sentido de dar suporte.
de ajudar, de orientar. Então, eu fui entendendo que a maneira que a gente poderia ser grato a tudo que Deus faz na nossa vida é servindo as pessoas, é auxiliando. Então, foi o que me levou a algo vocacionado, que é justamente a pregação das boas novas, do Evangelho, a fazer a obra de Deus, ajudar as pessoas. Então, tem muito a ver com a minha essência. E Então, também estar aí na vem vida para a pública. política, aí vem para a Exato. política. Eu, quando fiz faculdade aqui na Fundeste, em 87, 88, em Chapecó, formei em agosto de 92. A gente começou a trabalhar, militar, porque a gente percebeu que na faculdade, diferentemente do ensino fundamental e do ensino médio, a gente percebeu que na faculdade havia um direcionamento ideológico. Quando eu cheguei na Ainda faculdade... hoje existe, né? Hoje é maior ainda isso do que era na época, mas na época já existia. Então, eu percebi uma discrepância entre o que realmente era, e isso eu não generalizo, eram alguns professores, algumas matérias, né? Mas havia uma discrepância entre o conteúdo programático e o que era ministrado. Então, a gente começou a se posicionar, aí eu virei líder de classe, participei do DCE também, e nós, inclusive, havia uma cultura de sempre ter um reitor de determinada ideologia, e nós, surgiu um movimento, e apoiamos uma proposta alternativa e conseguimos vencer. Migramos, mudou a gestão, né? Tivemos uma gestão diferente, né? Na época foi o Plínio que entrou, depois o Gilberto, né? Então nós conseguimos dar uma Mas, dinâmica deputado, diferente, hoje, avaliando, e o senhor com vida pública, com vida voltada à fé cristã, acredita que nós, vamos lá, sociedade, vamos falar em sociedade, né? Está evoluindo para a inclusão de políticas de inclusão na nossa sociedade? Eu acredito que sim, com certeza. Você imagina que na minha época nós tínhamos muitas dificuldades com relação social, com relação à discriminação das pessoas, com relação à mulher. A realidade de hoje, eu até faço uma comparação. Eu quando era criança, eu não tinha condições de ir no hospital, porque todo mundo gritava de dor. Para mim era um ambiente tóxico. Hoje você vai no hospital, não tem mais dor. Não, evoluiu muito, mas a minha pergunta é Mas nesse aí sentido entra de nesse... prática, mas porque é muito entra... fácil eu ser um político de iPhone, não falo do mandato, eu falo Sim. de uma pessoa comum, porque hoje todo mundo pega o seu celular e consegue amar à distância, Exato. judicializar as coisas à distância, Isso. todo mundo é especialista, pega o celular e aí escreve, porque isso tá errado, política de inclusão, eu sou feminista, eu sou isso, eu sou aquilo, aqui, na teoria. Por isso a minha pergunta, se de fato essas políticas de inclusão, elas estão sendo praticadas não só pela legislatura de quem está no cargo de deputado, vereador, mas também do executivo, de prefeitos, governadores, enfim, de todas as pessoas e inclusive da sociedade. Sim, mas eu cito um exemplo. No caso, por exemplo, da violência doméstica. Sempre existiu. E era muito pior no passado. Sim. Hoje existe a questão de notificar, hoje está aparecendo. E hoje existem políticas públicas direcionadas a isso. Mas na minha época, essa situação era bem pior. Era mais velado, né? Era mais velado. em silêncio. Também a questão da criança. Então, muitas situações que hoje a sociedade está se posicionando. E da mesma forma, na Assembleia Legislativa, a gente tem se posicionado em defesa dos princípios cristãos, que é a base, os princípios judaico-cristãos, né? Uhum. São a base de toda a sociedade ocidental. E a gente procura trabalhar no resgate desses valores também, do respeito, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você, a base do direito, né, que é o próprio decálogo, né, as leis de Moisés, os 10 mandamentos, Moisés, o legislador, claro que tem um pouco do Código de Hammurabi também, mas é referência. Então, eu vejo que o cristianismo trabalha muito isso, e na liberdade, a própria Bíblia, o próprio Deus nos dá o livre-arbítrio, você tem o direito de escolha, inclusive escolher fazer algo errado. É o direito de escolha da pessoa. E a Bíblia dá essa liberdade. Então, nós trabalhamos todo esse contexto e respeitando, claro, a pluralidade das religiões, das pessoas. A individualidade, né? Afinal de contas, cada um faz o que quer. Responsável pelos seus atos, mas faz o que quer. Mas eu acredito que está muito melhor hoje em comparação ao que era no passado. Uma das suas pautas é a segurança nas escolas, né? O que ainda falta para tornar esse ambiente realmente protegido?
Na sua opinião? Então, nós fizemos um projeto de lei, que foi o único projeto de autoria parlamentar que foi aprovado quando houve aquele episódio em Blumenau, né, do assassinato daquelas crianças. E esse nosso projeto prevê a instalação de câmeras de segurança nas áreas de acesso e nas áreas de convivência das escolas. Está sendo aplicado, o governo do estado está um pouquinho lento, inclusive, na aplicação desses recursos. Para isso, já é lei sancionada pelo governador Jorginho Mello. Agora, a Luciane, que assumiu a Secretaria de Educação, tem compromisso também a Secretaria de implantar isso. É importantíssimo, porque isso vai permitir monitorar os acessos, para que não aconteça o que aconteceu em Blumenau, aconteceu aqui também no Oeste. Em Saudade essa situação. Então, acho que é um mecanismo importante. E nós precisamos também trazer conscientização às escolas hoje. Tem a ver também com rede social, né, com a dark web, né? Que o celular hoje, a internet, a tecnologia é igual a uma faca. Uma faca é um instrumento para culinária, é um instrumento que tem múltiplas funções, mas uma faca na mão de uma pessoa mal intencionada é um objeto de violência. Então, tudo depende da mão que carrega, da mão que segura. Então, nós precisamos ter um acompanhamento hoje nas escolas para que a gente evite essas situações. Nosso estado é um estado ordeiro, a nossa polícia é a melhor do Brasil, a segunda melhor é a de Goiás, lá do governador Caiado, que é do nosso partido, mas nós precisamos ter uma atenção especial com as nossas crianças para evitar que situações como essas não se repitam. Tem vários projetos que são da sua autoria, e eu elenquei alguns aqui. Tem também a defesa dos animais, que também aparece entre as suas pautas, que, sim, como falávamos, né? O senhor falou agora que a faca é um instrumento de trabalho, né? Mas ela pode ser utilizada como um instrumento de violência. Um instrumento de violência. Os animais, que deveriam ser bichinhos que a gente tem como amigos, né? Para algumas pessoas, eles acabam se tornando objeto de você, enfim, fazer maldade. E a minha pergunta é por que esse tema é relevante no seu mandato? E eu falo essa pergunta, deputado, porque muita gente, como eu disse, acredita que animal é qualquer coisa. E aí a gente vê crimes absurdos cometidos com animais. Exatamente. Eu cito algumas referências, né? Quando houve o dilúvio, Deus salvou 8 seres humanos, mas todos os animais. Então, quem criou os animais foi Deus. E a Bíblia diz em Provérbios que o justo zela pelo cuidado dos seus animais. Então, é algo bíblico. No céu, novos céus, nova terra, quando retornarmos para cá, vai ter de novo os animais. É criação de Deus, então a gente respeita. E hoje, muitos animais estão em extinção, infelizmente, no nosso planeta. É algo muito preocupante. E eu cito apenas um exemplo de um microanimal, uma abelha. Se houver uma escassez de abelhas, todo o nosso planeta corre risco. Então, e o Brasil hoje, voltando agora para a questão mais dos pets, né, dos animais que a gente tem em casa, o Brasil é o segundo país do mundo em pets, em número de pets. O nosso país tem um carinho pelos animais, mas, claro, há pessoas que fazem mau uso, há pessoas que usam os animais para violência, para coisas erradas. Nós fizemos uma lei instituindo multa para abandono de animais. Nós tivemos no primeiro biênio na Comissão de Defesa dos Animais, então é uma das nossas pautas. Eu tenho em casa, nós temos 2, inclusive, nós temos a Luna, que é um Shih Tzu, né? A Luna, eu não entendo muito disso, mas a minha esposa, e temos uma calopsita também, que é o Nico. A Luna é uma princesinha, ela anda, ela desfila, a Luna desfila. E ela é toda pomposa, quietinha, um amor. Já o calopsito macho, né? Calopsito, não sei como é que fala, o Nico, é um terrorista. Meu Deus, esse ele fica o dia inteiro gritando, apitando, cantando, mas é um querido também, né? Mas eu fiz essa pergunta, deputado, justamente por isso, porque muitas pessoas que acabam não vivenciando essa realidade acreditam que às vezes a defesa dos animais é isso. Ah, não, mas é defender para ele estar bonitinho dentro de casa. E me lembrei aqui na nossa conversa que teve um fato que me chamou muito a atenção e eu disse realmente a importância da defesa dos animais. Em Mafra, recentemente, há um tempo atrás, aconteceu um fato que me chamou muito a atenção sobre a importância de ter direitos para os animais. Um cidadão comum colocou um foguete no orifício de um cavalo e estourou. E aquilo
achando que aquilo era o máximo, foi gravado, enfim, e me chamou muito a atenção. Então, essas pautas de defesa dos animais mostram a importância em fatos como esse, só para ilustrar para a Sim, população que nos ouve, que sim. muitas vezes pensa, não, mas defesa dos animais é colocar eles ali num ambiente bonitinho e seguro. Não, é garantir que tenha punição para pessoas que acabem cometendo atos e barbáries como essa. E eu Sim. lembro que quando eu vi aquilo, mexeu muito comigo, porque eu pensei, meu Deus, como tem pessoas que são capazes de fazer isso. Exatamente. E também, se observares, a questão, cito algo básico também, um cachorro, por exemplo. Hoje é comprovado cientificamente a companhia, ter um animal de companhia ajuda na saúde mental, emocional da pessoa. Hoje nós temos cães guias para as pessoas com dificuldade de visão. Nós temos na própria a polícia, né, os cães que, pelo o faro aguçado, né, detectam situações de drogas. Então, os animais são imprescindíveis, né, para o convívio. O ser humano, ele foi criado para conviver com os animais, né? Então, eu acho importantíssimo essa pauta e defendemos. Agora, estamos numa região, deputado, que essencialmente é muito voltado, claro, para a tecnologia, que nós já estamos evoluindo, empreendedorismo, mas aqui a região oeste, ela ainda é muito agrícola. E que bom, pela nossa geografia, posição geográfica, desenvolvimento, mas também nós vivemos ainda uma conectividade do campo com o 5G, que já é uma grande realidade, país afora, no mundo afora já se fala em 6G, mas nós aqui ainda vivemos, muitas vezes, oscilando entre 3G, que não funciona, o 4G que está ali, que é uma felicidade quando está funcionando, e o 5G, né? E essa conectividade rural e o 5G. É uma das pautas que o senhor defende também. Com certeza. Inclusive, se a gente fizer um relato histórico, por que a região oeste é uma potência nessa área do cooperativismo, das empresas, né, de frango, de suíno aqui? Porque os nossos avós, não vou nem falar dos nossos pais, os nossos avós, o que eles fizeram? Eles foram buscar essas tecnologias da época no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Eles fizeram conexões, né, com o mundo árabe. Então, eles tiveram esse protagonismo. E eu acredito que está na nossa essência do catarinense. O catarinense, ele tem um pouco dessa tendência para a tecnologia. Quem não tem na família alguém que desmontou o motor de um Fusca e montou de novo, ou desmontou uma geladeira e montou de novo, desmontou um rádio da época e montou de novo. Às vezes faltava uma peça, às vezes, né? Mas Às a vezes gente, nunca mais voltava a funcionar, mas tudo bem, matava a curiosidade, é, né? mas na época eles não tinham o que nós temos hoje. O acesso, hoje o pessoal acessa no Google, acessa no Como chat GPT. desmontar tal. Exatamente. Então você imagina, você está dando essa ferramenta na mão dessa garotada. Então nós temos a nossa geração de netos, vamos dizer assim, nossos avós assim fizeram, a nossa geração, nós temos a obrigação de, no mínimo, copiar o que os nossos pais, nossos avós fizeram. Então é nossa obrigação manter o nosso agronegócio como uma das partes desse celeiro do mundo que é o Brasil. Então é importantíssimo essa conectividade, essa interação, e o mercado hoje é o mundo. Então nós precisamos interagir e trazer o que tem de tecnologia mais avançada. Para teres uma ideia, eu tive em 2023, estive lá na Califórnia, em Palo Alto, Cupertino, na Universidade de Stanford, que é a mãe da internet. Estive lá na garagem da HP, também, que a impressora que surgiu dali. De lá surgiram muitas empresas, Google e tantas outras. Estive visitando lá a sede da Apple, que é enorme, 12 mil funcionários, tipo um losango, né? A sede bem espalhada, com proteção ambiental, com tudo. E o que nós temos visto é que lá eu percebi que tinha, do governo do Paraná, inclusive, tinha lá funcionários que moravam lá para trazer essas tecnologias, aquilo que surge de novo, né, na Califórnia. Então é importantíssimo hoje nós mantermos aquilo que os nossos avós já nos ensinaram. A realidade deles, eles foram muito competitivos, muito conectados. Nós hoje temos muito mais acesso e podemos ir além. Então é importantíssimo isso para o nosso agronegócio, para a nossa indústria. A nossa indústria, aliás, o nosso estado é diversificado. Aqui temos o agronegócio, mas temos indústrias de outras áreas também. Nós temos a região norte, que tem indústrias enormes. Para você ter uma ideia, a Consul, a WEG, hoje de Jaraguá do Sul, para teres uma ideia, é a 4ª empresa na Bolsa de Valores do Brasil. Nossa. Na Bolsa de Valores é Petrobras, Vale, Ambev
E VEG. E VEG. A VEG é uma potência e é catarinense. Então, o nosso estado tem o Parque Têxtil também, né? A região de Blumenau. A Havan, que hoje é uma referência, se não me engano, é 50 milhões de faturamento dia. A Havan, que é um grande expoente aqui do nosso estado. Então, o nosso estado é diversificado. E todas essas áreas, todas elas necessitam de atualização pela tecnologia. Então é importantíssimo E essa também um dos conectividade. fatores da conectividade rural é para ser um facilitador, porque nós viemos de uma era que o trabalho agrícola ele veio numa crescente, né? Isso. O trabalho manual e aquele esforço e tal, e a tecnologia ela vem muito para trazer essas facilidades, mas Isso. também para fazer com que as novas gerações se prendam um pouco mais nessa área. Aí você chegou no ponto. A tecnologia, Ivana, pode fazer isso. Você tem uma ideia, na Califórnia, a área agrícola deles é muito forte, mas você anda, tudo com 2, 3 pistas que vai, 2, 3 pistas que vêm de asfalto. A ferrovia corre ao lado da rodovia, que é uma bandeira, inclusive. 2 grandes sacadas do governo Jorginho Melo ele criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e criou também a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. A nossa logística precisa passar por isso, porque a nossa indústria é a segunda melhor do Brasil. Só perde para São Paulo por causa do nosso grande gargalo, que é logística. Nós temos 5 portos, né? Temos Itajaí, Navegantes, São Francisco e Itapoá, e no sul em Bituba. Mas o escoamento da produção... Exato. acaba sendo difícil, porque nós só temos a 101, nós temos 16 rodovias federais que passam pelo estado, e somente a 101 duplicada. Então já passou da hora de ter a duplicação das demais, da 470, da 282, da 163, enfim. É que se virar esse olhar um pouquinho mais para o lado do oeste, né? Do meio oeste para cá, eu acho que facilitaria bastante. Exatamente, porque vai daqui... tem que chegar nos portos. E o custo de logística numa empresa, na minha área que é a administração, o empresário, o industrial tem o custo de matéria-prima, mão de obra e tem o custo de logística. O custo de logística representa no custo total 9% do custo total a nível Brasil. Em São Paulo, 7%, porque lá as rodovias são excelentes. Em Santa Catarina é 14%. Então, nós perdemos competitividade. Então, se eu vou gastar 7% em São Paulo e vou gastar 14% só com logística em Santa Catarina, nós acabamos perdendo competitividade. Muito. Então, nós precisamos investir muito nessa questão de logística no nosso estado, que é o grande gargalo. E hoje nós enviamos para Brasília 100 milhões ao ano. Volta só 10%. Os 100 que a gente manda, volta só 10%. Então, você imagina a disparidade que é isso. E por isso que o presidente Bolsonaro tinha muita razão na questão ideológica e na questão da economia que ele falava. É menos Brasília e mais Brasil. Então, é facilitar o empreendedorismo, diminuir a carga tributária. Esse governo que está aí, federal, só pensa em tributar. Ele quer tributar tudo. Tributação do IOF. Tudo, aumentar os índices. Você pode ver a pauta desse governo, é o governo que abrange todos os setores e todos os setores no intuito de quê? Cobrar tarifa, cobrar imposto, para ter um governo inchado, que gasta mais do que arrecada, que não tem gestão e que também não tem muita simpatia com a tecnologia. Então, nós precisamos rever todos esses conceitos. Por que eu falo do Brasil? Porque nós estamos inseridos no contexto nacional e internacional. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, esse foco para isso também. Nesse contexto estadual, agora olhando um pouco para cá, a Alesc voltou os olhos, digamos assim, para as outras regiões do estado, porque enquanto o senhor falava menos Brasília e mais Brasil... Menos Floripa e mais Santa Catarina. A gente fala menos Floripa, exatamente, e mais Santa Catarina, Sim. Justo por isso, para essa abordagem num contexto geral. No cenário geográfico, Santa Catarina é um estado bastante longevo, se você observar, e isso dificulta muito tanto as observações da realidade da sociedade em vários pontos do estado, mas também de logística, como o senhor falava, né? Então, esse olhar e essa divisão é extremamente importante. Também por parte dos legisladores, que são os senhores, enquanto deputados representantes do povo, e também do governo do estado. Por quê, deputado? Nós sentimos uma carência aqui no oeste catarinense dessa participação ativa, muitas vezes, dos deputados.
né, de estarem presentes e, salvo raras exceções, tem deputados, sim, que visitam o estado inteiro, mas muitos deles ficam nas suas bases eleitorais, que são os grandes centros do nosso estado, que estão representados por Joinville, Floripa, Balneário, Camboriú, que fica naquela base toda lá. Enquanto o Oeste, que é muito pujante economicamente, acaba sendo deixado de lado. Poxa, se produz tanto, se trabalha tanto e não se tem esse olhar voltado para cá. Exato. E a Lesc Itinerante está propondo isso, né? A gente teve ano passado em Chapecó e agora em São Miguel do Oeste, que é justamente no extremo oeste, né? Estivemos ali próximo de Dionísio, que tem toda a questão da aduana também, dos acessos, e é importantíssimo isso, mas veja que hoje a maior bancada regional é a do Oeste, que é a nossa. Hoje o governador do estado é do meio oeste. Quem está se propondo, né, possivelmente pode vir uma candidatura a governador, o maior protagonista hoje é do oeste. Então nós temos condições de trazer um pouco mais desse olhar da Assembleia Legislativa, do governo do estado para o oeste catarinense, que é uma região central, né, do nosso estado no sentido de economia, não de geografia. Então nós podemos sim trazer esse olhar mais focado para cá e esse olhar se vem com investimento, com números. No exercício do mandato, nós já encaminhamos aqui para a região oeste em torno de 35 milhões de reais em recursos, né? A região que mais a gente tem investido, trazido emendas e com a questão do governo do estado, do governador Jorginho Mello, ele tem procurado trazer esse olhar para o oeste. E, repito, nós temos duas opções agora que a minha torcida é que eles se entendam, que a direita esteja unida. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Que a direita esteja unida, porque nós precisamos também de representação no Senado. O Senado, inclusive, tem autonomia, tem ingerência sobre o próprio STF. Então, é uma posição estratégica. A minha torcida é que se entendam e que possa continuar o Oeste sendo bem representado no Executivo, no Senado, enfim. Mas nós temos, hoje, o Estado inteiro só fala desses dois nomes, e os dois são aqui, Oeste e Meio Oeste. Então, o Oeste tem um protagonismo. Nós temos que converter esse protagonismo em investimento, em recursos, né? Para que cada vez melhore a infraestrutura, o acesso, a logística, em que pese que hoje 80% da população vive no litoral. Sim. Nosso estado, ele não sei se a câmera pega, o litoral é assim, aí ele vai fazendo isso aqui e vem para o oeste. Então, a própria extensão geográfica, né, começa aqui no oeste e amplifica a partir da serra e inverte aqui. Então, 80% da população vive no litoral, mas o 20% que vive na serra e no oeste é responsável por 70% da nossa economia. Então, olha só, vocês têm noção a valorização número que nós precisamos fazer a quem com 20%, 30%, 20% da população é responsável por 70% da economia, que é o agronegócio. Então, nós precisamos cuidar do nosso oeste, do nosso agronegócio, com proporcional ao tamanho do impacto na economia. Gente, nós estamos aqui conversando com o deputado Jair Mioto, que esteve em Maravilha. Eu falo esteve porque esse programa não vai ao ar ao vivo, né, gente? Aqui no projeto Alesc Itinerante também veio fazer a sua visita em Maravilha, na região, ver a realidade dos municípios, sim, acompanhar também, trazer recursos, conversar com lideranças. E você que nos ouve pela 90.3, pode acessar, escrever, deixar o seu recado para o deputado no nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha, compartilhar com alguém esse bate-papo aqui, as ideias do deputado, as suas ideias, para você avaliar um pouquinho também esse cenário. Como eu digo, política não é só estar no cargo, é você participar enquanto cidadão. Esse programa, deputado, é muito para isso, para trazer o cidadão para dentro da política, conhecer um pouquinho como pensam os legisladores, os executivos, né, os executores, digamos assim, que estão no cargo do executivo, também lideranças políticas, é muito para isso, para nós participarmos, sim, e entendermos, porque é fácil eu cobrar, eu dizer que política é tudo igual, que é isso, que é aquilo, mas eu preciso entender políticas para eu poder cobrar também. Exatamente. E falo isso, gente, porque eu quero agradecer o deputado e a bancada do Oeste pelo convite que eu tive de participar do Alesc Itinerante e trazer uma pauta muito importante sobre
o poder da comunicação, a participação do cidadão. E nós entendermos a real necessidade de nos comunicarmos não só através de um microfone, não só através da rede social, mas através do contato. Exatamente. De conversarmos com quem nos representa, como nós estamos fazendo aqui, que é extremamente importante. Exatamente. E fizesse muito bem, fizesse uma apresentação inovadora, né, para chamar atenção. E eu percebo que a apresentação que a Ivana fez, ela foi impactante no mesmo sentido de que impactante é a rede social. Então, ali pudesse mostrar para a Assembleia que aquilo que está acontecendo hoje, nós não podemos fechar os olhos para a influência hoje dos influenciadores digitais, dos blogueiros, das pessoas que têm conectado com essa geração. E a Assembleia, como Poder Legislativo, também precisa fazer isso. Então, a tua exposição foi nesse sentido. Se alguém olhou aquilo assim, poxa, e ficou desconfortável, é o mesmo desconforto que nos traz quando olhamos situações da rede social. Então, nós precisamos nos adaptar e sair um pouco da nossa zona de conforto, para ver que essa é a realidade hoje da comunicação, em todos os setores, o presencial, o olho no olho, mas também a questão da influência digital. E falasse muito bem também sobre a participação, nós já temos 31 leis, parece-me, em vigor, muitas delas fruto de opinião e sugestão do nosso eleitorado, do nosso pessoal. A gente também, fazer minha propaganda aqui, né? Pode? Claro. A gente também está na rede social, você pode acompanhar lá no Instagram, Jair Miotto com 2 T's, italiani, tutti buona gente. Então você pode acompanhar. @Jair Miotto. 2 T's. Também a gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok também. O pessoal falou que é uma rede para jovens, eu estou lá disfarçado de jovem também, diz que a juventude está na cabeça, no coração, é nós. Então está lá disponível também. No YouTube você pode acompanhar, mande as suas sugestões. Muitos dos nossos projetos foram sugestões das pessoas que interagem conosco no Instagram, no Facebook. Perfeito. Então é importante essa interação. Deputado, eu desconheço hoje, posso dizer que eu desconheço, pessoas que não utilizam o celular. E aí, muito se tem aquela visão de que celular, rede social, seria passatempo, dancinha ou perda de tempo. Eu discordo. Porque eu acredito que a rede social, como o próprio nome diz, é uma rede social e é uma ferramenta de nós entendermos como funciona a sociedade, absorvermos o conteúdo e utilizarmos aquilo que há de melhor para o nosso mundo, para aquilo que a gente vive. Veja bem, a realidade enquanto deputado. Precisa conhecer a realidade da sociedade. Como é que legislarão se não conhecerem a realidade de uma sociedade? E falasse um ponto interessante. A legislação hoje precisa se atualizar para com as novas tecnologias. Qual é a legislação que nós vamos produzir para IA, inteligência artificial, para regramento da própria internet? Eu não falo aqui de regulação, não falo de censura, falo de regulamentação. Porque uma coisa básica, por exemplo, é como que uma pessoa livremente cria um perfil fake, um perfil falso. Então, como você pode ter acesso a algo que você não precisa pôr o seu CPF, não precisa pôr o seu endereço? Espera aí. Cada um é responsável pelo que faz, pelo que fala. Então, coisinhas básicas, não estou falando de censura. Estou falando de um regramento básico que nós precisamos ter sem tolir, sem tirar a liberdade das pessoas. Essa é uma importante pauta que está em discussão, tá inclusive, na Câmara e no Senado. Mas por que não avança? Por que não avança? Porque quando se quer criar um órgão regulador do governo de ocasião, do governante da época, aí já não é mais imparcial. Então, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Exatamente. Então, se é para criar censura, se é para regular, para criar crime de opinião, aí o projeto não avança. Eu acho até que quando esse episódio for ao ar, já vai ter sido votado no STF. Mas eu digo o seguinte, deputado, eu estou no melhor dos mundos, porque o rádio continua sendo um meio de comunicação com maior credibilidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o rádio hoje, Ivana, por que o rádio hoje continua tão influente? Porque nós estamos aqui falando e podemos utilizar para a rádio, mas também você joga na internet, você joga no YouTube, no Facebook. Então, a rádio se atualizou.
A televisão está se atualizando, porque ou a rádio e a televisão se atualizam ou vão ficar ultrapassados. E o mesmo raciocínio vale para a política, para a medicina, para a educação. Esse é o raciocínio. Então eu fico feliz que os profissionais da comunicação estão entendendo que eles não são profissionais exclusivos do rádio, eles são profissionais da comunicação. E a rádio presta esse serviço à televisão também de checar as informações, de que não se crie um submundo de fake news. E hoje a população também está se conscientizando. Antigamente, tudo que colocava na rádio, na televisão, tudo que colocava na rede social era como verdadeiro. E teve épocas em que a própria televisão, né, a nível nacional, colocava coisas com uma certa dose ideológica, até que o povo começou a avaliar. Não, peraí. Isso aí é uma narrativa, isso é uma versão, não é bem isso. E isso está acontecendo também com a internet. Hoje as pessoas estão se conscientizando. Peraí, o pessoal falou isso aí, mas não é bem isso aí, deixa eu conferir. E hoje a rádio está sendo, né, essa referência, né? Vamos checar, vamos confirmar. É fato, é fake. Então essa conscientização está havendo na sociedade também para a rede social. E que bom, porque as pessoas hoje, quando você falava, eu pensei, hoje cada um é um meio de comunicação. Cada um tem o seu celular, cada um pode se posicionar, cada um pode expor o seu desejo ou o seu pensamento, aquilo. Todos nós temos uma rede, exatamente, que pode ser o celular. Não, mas ela tem rádio, sim. Mas a rádio pode levar para milhares de pessoas o pensamento de algumas através de uma rede social. Exatamente. Né? Nesse conhecimento, eu acredito que muitas coisas chegam até os senhores, enquanto deputados, através da rede social. Sim. Eu no WhatsApp, né, tem mais de 7, 8 mil contatos, tem listas de transmissão, então, e eu respondo pessoalmente, tem dias que dá 1.000, 2.000 WhatsApp para responder. Gente, entre em contato, pessoalmente. Jair Mioto. Agora vai para 5.000. Agora, depois desse programa, vai multiplicar. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui, esse bate-papo está sendo incrível, teria muito mais para nós conversarmos aqui, mas já fizeram um sinal para mim que o tempo acabou. Eu preciso encerrar. Legal, eu agradeço. E esqueci de falar que a gente já colocou mais de 100 milhões de reais, né, nos municípios de Santa Catarina. É algo da nossa característica como administrador também, que é uma função que eu exerço como dom, como vocação. A gente faz essa função na igreja também, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos em torno de 700 igrejas no estado e eu atuo na área administrativa, financeira. Nossa igreja é exemplo, é referência na área administrativa, financeira, patrimonial, contábil, jurídica. É algo de muito zelo da nossa igreja. E aqui no estado, nosso presidente é o pastor Parisotto, foi deputado por 6 mandatos, né? Nós estamos levando o legado dele, desse trabalho. E temos um conselho estadual também que preside a igreja junto com o presidente. Então, procuramos honrar também esse legado e esse trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular. E nessa função administrativa e financeira, o pessoal sempre falava assim, o pastor Jair, que é o pastor do dinheiro. E eu sempre dizia amém. Porque o pessoal às vezes dizia, não. Eu dizia, não, amém, se você está profetizando, amém. Então, na igreja, a gente, claro, através da presidência, do conselho, de todos os demais membros, mas a gente era o executivo que encaminhava recursos, né, para compra de terrenos, para construção de igrejas, para aquisição de equipamentos, enfim, e nesse sentido conseguimos ser esse canal, né, do Conselho Estadual, através do pastor Parisotto, pastor Balduino, Jair Alexandre, toda a equipe do Conselho. E também tem sido assim na política, e é algo que eu não projetei, não planejei, e tem acontecido da gente ter uma boa conexão com os órgãos do executivo, com as secretarias, com os nossos governos aqui sempre foram de direita, então a gente tem um acesso, uma afinidade e conseguimos mais de 100 milhões já de recursos. Aqui para Maravilha vai para 1 milhão e 600 e na região de Maravilha 6 milhões e 400 que nós temos. E no estado mais de 100 milhões em recursos que são para comprar ambulância, para reformar a escola, para comprar um aparelho de raio-x, mais de 40 aqui já para o oeste. Olha, eu falei 35, mas já vai para mais de 40, que tem emendas que estão sendo pagas agora esse ano também. Então,
temos conseguido fazer um trabalho e levar recursos. É como você falou, menos Floripa, mais Santa Catarina. Levar recursos, descentralizar os recursos para os municípios, que é onde as situações ocorrem, né? Onde tudo acontece. Prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Agora, 2026, já está garantida a candidatura? Pré-candidato à reeleição como deputado estadual. Esse é o nosso foco, nosso objetivo. Vem da nossa base, não é um projeto pessoal, familiar, não é algo que vem da nossa base, da nossa estrutura e também da nossa base cristã, evangélica. Então, Ou seja, aqui. teremos outros direto ao ponto, provavelmente para conversarmos Amém, aqui, deputado. que assim seja. Gente, eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, seja através do rádio, seja através do YouTube e também nas nossas redes sociais, nos acompanhem através de lá. Agradecendo aos nossos patrocinadores, a Foco Energia, Up Odontologia Especializada, a Nova Era Construtora e também o Estúdio Difusora Pro. Meu muito obrigado aos assessores que aqui estiveram, pastora Ademar Góes, que esteve aqui, Jonathan e toda a equipe da Difusora. Deputado, é uma satisfação recebê-lo aqui no estúdio e também, maravilha, seja muito bem-vindo. E olha, já fica o convite para o próximo Direto ao Ponto aqui comigo. Com certeza, obrigado. O pastor Ademar, que é um ícone aqui na cidade, né? Uma referência, conselheiro, sábio, prudente, a Cris, que nos assessora aqui também, e o nosso querido vereador Vitor, mais jovem de Santa Catarina. Já está no compromisso, inclusive, de vir gravar um Direto ao Ponto, porque eu estou na luta com os Agora ele vereadores vai. de Agora ele Maravilha vem. Agora ele vem. Vai vir, confirmado, então. Olha aí. Gente, pastor, muito obrigada. Aí está conosco aqui também o nosso chefe de gabinete, que está aqui, o doutor Everton também. Está escondidinho tá aqui. ali. Jurídico também, advogado. Ai, que tá bom, não passamos aqui. nada do ponto, então. É isso aí. Gente, obrigada. Até o próximo, se assim Deus permitir. Tchau.